Oi pessoal, eu sou o Diego da Porto a Porto. Hoje nós vamos falar sobre um dos produtos mais interessantes que a Porto a Porto trabalha em sua linha, em seu mix de vinhos. Vamos falar do vinho Madeira, da famosa Ilha da Madeira em Portugal, que tem toda uma característica diferenciada, solo vulcânico, tem toda essa influência marítima e tudo isso proporciona um vinho com característica muito própria. Claro, também pelo processo de elaboração que ele passa e daqui a pouco a gente vai comentar. Estamos falando do Justinos Madeiras. Justinos representa boa parte de toda a produção e, claro, consequentemente toda a exportação do vinho Madeira para o mundo. Esse vinho ele é todo atrelado a muita história. Ele acabou surgindo antigamente, principalmente nesse processo de compra e venda, como a Ilha da Madeira não tinha ligação com outros países ou até mesmo com Portugal, todo o transporte era feito via navio, nos porões, e nesses porões chegava a temperatura de 60 graus. Em muitos casos e para muitos apreciadores, após todo esse trajeto, o vinho ficava mais agradável. Então foi a partir daí que começou o vinho Madeira. Claro que hoje, devido a toda a tecnologia, todo esse processo de temperatura um pouco mais elevada, hoje é feito dentro da própria vinícola. Então o vinho já sai pronto para o mercado. Falando do produto, da elaboração do vinho Madeira, tá? Boa parte dos vinhos madeiras produzidos, eles provêm de uma uva chamada tinta negra, e o vinho Madeira ele possui algumas características próprias, né? Uma dessas características é ser um produto com um pouco mais de açúcar, um pouco mais alcoólico, e ele tem um detalhe muito interessante para pessoas que não consomem muito vinho. Depois de aberto, esse tipo de produto, devido ao processo de elaboração, onde você adiciona aquele álcool vínico, passa pelo processo de oxidação que antigamente ocorria nos porões e hoje é feito na própria vinícola, depois de aberto, esse produto ele chega a durar 1 ano. Um pouco diferente do vinho do Porto, por exemplo, né, que é do mesmo país, Portugal, em que depois de aberto é um produto que deve ser consumido em 2, 3 meses. Então é um diferencial do vinho Madeira. É um vinho que tem uma quantidade considerável de açúcar, mas até por uma influência do país, da característica de solo e clima, a acidez presente nesse produto dá um equilíbrio muito interessante. Então é um vinho que, mesmo sendo doce, se torna muito agradável no paladar. Claro que, devido à sua característica, por ser um vinho fortificado, são vinhos para serem consumidos em pequena quantidade. Então vinho com 19% em álcool, produzido a partir da uva tinta negra. Em termos de maturação, envelhecimento, ele passa 3 anos dentro das barricas antes de ir para comercialização. Harmonização. É um vinho que, por essa característica doce, lá no processo de harmonização, nós devemos harmonizar com produtos, com pratos um pouco mais doces. Então, no caso do vinho Madeira Justinos, ou ele entra como aperitivo, no início das refeições, ou melhor, antes das refeições, ou entra como vinho de sobremesa. Então ele vai harmonizar com chocolates, sobremesas com frutas secas, sobremesas à base de café, enfim, produtos, pratos com esse tipo de característica. Realmente, vinho Madeira é um vinho muito agradável e é interessante que todas as pessoas tenham possibilidade de tomar esse tipo de produto. Muito obrigado e até a próxima!